E aí, gente, vamos para mais um pedacinho da nossa aula. Nós agora estamos com o texto Fé Cristã, Resposta Humana à Iniciativa Amorosa de Deus, do teólogo Celso Pinto Carias, ou Carias, tá? Então, a gente vai também dar aqui uma pincelada nesse texto, ainda do livro O Humano Integrado, da editora Vozes, tá bom? Depois eu vou procurar deixar alguns textos para vocês no nosso... dentro da plataforma, tá? Que aí vocês podem dar uma olhada. Também estaremos fazendo, no final desse mês agora, uma atividade para vocês fazerem e já valer um pontinho aí para somar a avaliação de vocês, tá bom? Então, vocês fiquem atentos nesse mês de março ainda devo colocar uma atividade para vocês, ok? Bom, gente, dentro desse texto que eu quero comentar algumas coisas importantes. Primeiro, afirmar a fé como uma resposta à iniciativa absolutamente amorosa de Deus. É aquilo que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa resposta humana, ela é sempre uma resposta a uma iniciativa divina de Deus, uma iniciativa primeira, absoluta, amorosa. É sempre um diálogo, por isso que a antropologia teológica ela vai ser muito importante, porque ela vai exatamente revelar tanto esse movimento de Deus, como essa resposta humana a esse movimento de encontro do ser humano perdido no pecado, perdido na maldade, né? Então, essa afirmação, essa resposta não pode ser esquecida, que ela primeiro foi provocada. Ninguém buscou a Deus primeiro, mas antes sentiu esse distanciamento que o pecado gera em nós. Então, essa teologia ela é capaz de perceber a revelação de Deus na história humana. Oh, meu Pai! É uma tarefa muito necessária que nós precisamos fazer, especialmente diante dos desafios bíblicos. Ora, se nós enxergamos isso firmemente nas Sagradas Escrituras, né, a revelação de Deus e o encontro desse homem perdido, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, quando eu costumo pensar na experiência do endemoniado, algumas experiências muito dramáticas que os evangelhos nos apontam. Por exemplo, o endemoniado de Gadareno. Vocês já pararam para meditar na situação caótica, miserável, que era a vida daquele homem que vivia nu no meio dos sepulcros, que vivia acorrentado, que a cidade temia, né? As pessoas temiam, um homem violento, um homem agressivo, porque era tomado, sua mente e seu corpo eram tomados por demônios incontáveis, legiões de demônios. E aquele homem tem um encontro com Jesus e a vida dele é absolutamente transformada. Quando a gente vê a experiência da samaritana, né, que era uma mulher que tinha ali a sua vida duvidosa, né, a sua vida moral bem duvidosa, o seu testemunho, a sua vida era mal falada na sociedade, e de repente aquela mulher não só tem um encontro real com Jesus, como ela se torna portadora da proclamação de Jesus. Numa linguagem, nós poderíamos dizer, ela se torna missionária da sua cidade de Samaria, né? E Jesus entra em Samaria e ali faz uma obra gloriosa. Então, quando nós vamos nos deparando com pessoas que estão absolutamente à margens da sociedade, os 10 leprosos, o cego, o coxo, né? A gente já viu tantos testemunhos, a mulher do fluxo de sangue, aquele homem que procura Jesus porque seu filho fica endemoniado, se lança no fogo, se lança na água. Você imagina isso por muito tempo? Essa criança devia ser cheia de marca de queimadura, devia ser uma coisa pavorosa. E Jesus entra na história dessas pessoas
Então, assim, Jesus fez uma revolução. Esse movimento de Deus enviar Jesus, se revelar através de Jesus, falar diretamente. Hebreus vai dizer, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala por intermédio de Jesus Cristo. Quer dizer, quando chega essa plena revelação de Deus através de Jesus, que coisa extraordinária, que coisa gloriosa, uma mensagem que não pode ser sufocada, que não pode ser interrompida. Então, esse movimento de pleno amor, né? Onde ele enviou os profetas, usou os profetas, usou alguns reis, mas toda essa mensagem anterior foi insuficiente, não foi plena para realizar o resgate da humanidade. Na verdade, tudo o que aconteceu antes só serviu para pré-anunciar aquele que viria. E João Batista vai dizer, no qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu vim preparar o caminho do Senhor. E nós sabemos que quando um rei ia para algum lugar, ele enviava alguns servos para preparar as estradas, para que verificasse se as estradas estavam em condições do rei passar com seus cavalos, suas carruagens, a fim de que ele não fosse impedido de chegar no seu destino ou ainda interrompido por saqueadores, por ladrões que poderiam estar à espreita, né? Então o caminho era pavimentado, era preparado. João Batista vem fazer essa função de preparar o caminho para o Senhor. Ele reconhece que ele era o menor em comparação àquele que viria, que era Jesus. Então, esse movimento da revelação de Deus, do invisível, do imarcessível, do inalcançável, daquele que nós não conseguimos nem ver a sua face, tamanha sua glória e majestade. Esse Deus se torna acessível através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão de Deus, é a revelação de Deus. Então, é um modo como nós humanos poderíamos nos deparar com a grandeza e a glória de Deus. Foi a revelação de Jesus. Um amor perfeito, profundo, um amor incontável. E nós podemos então afirmar, né, que essa glória de Deus em Jesus, continua sendo anunciada por nós, pela igreja. Então, a antropologia teológica ela vai exatamente buscar viabilizar nesse tempo a melhor maneira de revelar Jesus para os homens e mulheres desse tempo, nos dilemas, nos conflitos, nas dores, nas loucuras do tempo em que vive. Então, para cada época, a mensagem é a mesma, mas o modo de nós transmitirmos precisa ser considerado nessa proclamação para as pessoas, ok? Então, o texto vai trabalhar um pouco sobre isso, essa revelação de Deus na história humana, essa revelação necessária e esses desafios que o mundo apresenta hoje. Nós já conversamos um pouco sobre isso, a gente vai destrinchar um pouquinho mais agora com esse texto do Celso Pinto, tá bom? E aí ele coloca algo assim muito bonito, muito que Jesus falou e que a gente não pode esquecer nunca. Ele diz: nós podemos e devemos ser pela fé centelhas da luz do Senhor para que os nossos irmãos e irmãs, para os nossos irmãos e irmãs em toda a humanidade. Eu lembro de uma música do Thales Roberto que ele diz: através de mim, Jesus clareia, através de mim, Jesus clareia, vou brilhar a minha
minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia. E aí eu me lembro de Jesus quando ele fala: vocês são a luz do mundo. Não vão colocar a luz debaixo da cama, vão colocar num lugar alto, ou seja, não se escondam, fiquem em evidência para brilhar a minha luz que está em vocês. E essa mensagem, gente, essa candeia não pode se apagar nunca. Essa luz não pode se apagar nunca. Essa luz que a igreja tem, que você tem, você precisa ensinar as outras pessoas a carregarem essa luz de Deus. Sabe uma coisa interessante na época de Jesus? Quando eles, obviamente, não havia luz elétrica, obviamente, eles usavam lamparinas. E quando eles precisavam, por exemplo, quando escurecia, as pessoas já estavam dentro das suas casas. Não era comum a atividade noturna, né? Então, por isso Jesus fala até trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Por quê? Porque ficava tudo escuro e não era possível ter visão de nada. As trevas dominavam a noite. Então, mas se porventura alguém precisasse se locomover à noite, a pessoa pegava a sua lamparina, e vou usar aqui a xícara como uma representação. Então, vamos supor que isso aqui fosse a minha lamparina, aqui tá o pavio, né, aceso, botei óleo, tá aqui aceso. Meu mini lampião, a minha lamparina. Como é que eles carregavam? Era embaixo? Não. Eles carregavam na altura do rosto a lamparina. Eles iam assim, tanto para iluminar o caminho que eles estariam andando, como também para iluminar o rosto, para que eles não fossem confundidos no meio da noite com nenhum ladrão, nenhum salteador, nenhum homem sanguinário. Então, quando alguém visse aquela lamparina acesa no meio da escuridão, fosse na cidade ou indo de um lugar para outro, quem sabe calculou mal o tempo de chegar em casa, então a pessoa ajustava a lamparina segurando em cima para iluminar o seu rosto e para iluminar o seu caminho. E Jesus vai dizer que nós somos esses que temos a luz de Deus, que precisamos iluminar. Hoje, assim, nós passamos um tempo tão esquisito, não é? Onde, às vezes, falar de Jesus, nós vivemos um tempo de tanta censura, né? Para falar de Jesus, de tantas críticas, até mesmo de intolerâncias, né? A gente está num tempo de muita intolerância, inclusive religiosa, né? Onde as pessoas dizem que são democráticas, mas não são de verdade democráticas, né? Porque não conseguem respeitar especialmente a fé cristã. Você tem percebido isso? Você consegue perceber isso aí na sua cidade? Você também, ou não? Ou você não tem visto isso na sua cidade, já é mais tranquila, o pessoal respeita e tudo? Talvez você passe por isso. Talvez os membros da sua igreja passem por isso, né? Os nossos adolescentes, as nossas crianças na escola, nossos jovens na universidade, nossos adultos nos seus respectivos lugares de trabalho, talvez sofram a intolerância. E quando essa intolerância religiosa existe, muitas vezes ela vai nos encolhendo, nos inibindo e nos fazendo colocar a candeia embaixo da cama ou embaixo da mesa. Então, a antropologia teológica vai nos dizer que existem os desafios da pós-modernidade, existem os desafios da nossa realidade, entretanto, esses desafios não podem ser maiores do que a chama, a luz, o brilho da nossa fé e da revelação que há em Cristo Jesus. Então, esse é um dos pontos que eu quero destacar com você. O outro ponto que eu quero destacar com você
é que não se pode propor uma experiência de encontro com Deus negligenciando a realidade concreta da vida, pois seria como apresentar a ressurreição sem a paixão e a cruz. Então, nós não podemos reduzir a proclamação do evangelho com aquele evangelho light, que Jesus é muito bom, Deus é tão bacana, olha, maravilhoso. Não, peraí, calma aí. Havia uma ruptura da nossa eterna, havia uma ruptura eterna entre a humanidade e Deus, que foi estabelecida pelo pecado. Uma ruptura que nós não podíamos transpor. Por isso, o movimento de Deus ao enviar Jesus, Por isso, essa revelação de Deus, que nós estávamos perdidos no nosso pecado. Então, nós não podemos reduzir a pregação do evangelho a um Deus que vai te presentear, a um Deus tão bacana, um Deus que te ama, você é tão fofinho, você é tão lindo. Não! Nós precisamos mostrar, revelar a profundidade do que é a redenção de Jesus. Houve um esvaziamento, houve uma entrega, houve um movimento de Deus para se revelar, para vir ao mundo. Houve um preço. Jesus, o filho dele, se entregou. Ele não veio passar férias aqui para dizer: ei, pessoal, olha, quem quiser entrar aqui no meu bonde, vamos embora que eu vou levar todo mundo que quer ir para o céu. Não foi isso, não. Havia uma sentença. Havia um juízo que não podia ser absolvido sem derramamento de sangue, e sangue de um inocente. Não adiantava um profeta, não adiantava um grande líder morrer, um grande mártir morrer pela humanidade. O sangue já estava contaminado pelo pecado. Só o sangue de um santo, de um justo, de um puro poderia realizar isso. E quem foi que fez isso? Deus enviou Jesus. Então Jesus nasceu de uma virgem. Ele não conheceu o pecado, mas ele estava sujeito ao pecado. Ele foi tentado. Ele estava sujeito a todas as tentações e todas as limitações humanas. Ele teve fome, sede, ele teve sono, cansaço. E ele se entregou. Então, quando nós falamos de Jesus, tem aquela música, né? Assim, eu amo a mensagem da cruz, Rude Cruz é o nome da música. Quando nós olhamos essa mensagem, essa é a mensagem a ser proclamada. Não é: vá fazer uma visita na minha igreja. Não é: olha, procura Jesus, ele vai mudar a sua vida, tudo vai ficar bom para você. Não é isso. Isso pode ser um primeiro momento, mas a pessoa precisa ser esclarecida da condição que a humanidade, e por ser a humanidade, ela também estava inserida de condenação eterna, de afastamento de Deus. E assim como um dia o Senhor nos alcançou, nós temos autoridade, é essa a luz. Ele nos alcançou, ele nos salvou, ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, deste modo, eu tenho a luz de Deus e eu posso levar essa luz, iluminar a outra pessoa que está no caminho das trevas. Então, apresentar a salvação tem que passar pela via dolorosa, tem que passar pelo esvaziamento de Jesus, tem que passar pelo nascimento de Jesus através da Virgem Maria, tem que passar, tem que ser contada, a história de Jesus tem que ser contada, o plano de salvação tem que ser contado. O homem era inimigo de Deus. Por quê? Por causa do pecado que nele habitava, esse pecado original,
esse pecado que estava dentro dele por causa da queda do jardim. Então, essa história tem que ser contada de forma clara, completa para toda a humanidade. Tem que ser contado que ele nasceu, que ele viveu, como ele se entregou, como ele foi ao encontro das pessoas, as transformações que ele fez, a revelação da misericórdia, do amor, da graça, da compaixão, da preocupação, do acolhimento que Jesus fez enquanto ele andou ali em toda a Galileia. É necessário contar a ousadia que ele teve em se expor, revelando o poder de Deus, curando, purificando as pessoas, indo contra, confrontando a religião da época, religião que por si só, não que os preceitos estivessem errados, mas a religiosidade havia matado o espírito da fé que havia nos antepassados no Antigo Testamento. É importante contar que ele foi escolhido para morrer no lugar de Barrabás, e que quando o povo escolhe soltar Barrabás e condenar Jesus, Barrabás representa a humanidade. A Bíblia vai trabalhar muito com representação. Barrabás representa a humanidade, o desvio da criação, o desvio do propósito de Deus, aonde o ser humano sem Deus consegue chegar nas profundas trevas, no lamaçal do pecado, na maldade, na crueldade, na insensibilidade, em não se importar com o próximo, em cometer homicídio, em cometer violência contra os outros. Então, Barrabás representa a mim, representa você, representa a humanidade. E quando Jesus vai para a cruz no lugar de Barrabás, aquele que estava condenado, nós que estávamos condenados, ele assume pagar o preço da condenação que estava sobre nós. Ele paga o preço da nossa condenação e ele morre, ele derrama. Quando ele derrama o seu sangue, ele paga o preço da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. Ele rasga a separação, ele abre um novo e vivo caminho de um abismo incrível, profundo que havia entre a humanidade e Deus. Ele faz uma ponte com a sua morte, ele constrói essa ponte com a sua morte, e aí ele pode dizer que todo aquele que nele crê não vai morrer na condenação eterna, não vai ser condenado à morte eterna, mas terá a vida eterna. E nós precisamos contar que ao terceiro dia ele ressuscitou. A garantia de que aquilo não foi só uma atitude apaixonada e desmedida, mas que ele tinha autoridade para vencer a morte e para pagar o resgate da humanidade. É que no terceiro dia ele ressuscitou. E ele andou durante muitos dias sobre a terra. Ele comeu junto com os discípulos, ele atravessou parede, ele mostrou as suas mãos, as marcas das suas mãos furadas para Tomé, para os discípulos. Houve um tempo pós-ressurreição, mortos foram ressuscitados. Você pode ver isso no livro no Novo Testamento, o livro de Atos vai contar, existem depoimentos de Paulo que vai contar sobre isso. Que coisa gloriosa! Ele foi elevado aos céus, ele não morreu de novo. Ele foi elevado, tinha muitas testemunhas que contaram isso. E esses registros estão não somente nos textos bíblicos, mas em muitos textos históricos que atestam, confirmam, ratificam o testemunho das Sagradas Escrituras. Então, essa mensagem não pode ser ignorada,
não pode ser barateada, não pode ser sucateada. A igreja precisa continuar proclamando, pregando com o mesmo ímpeto dos primeiros cristãos, com a mesma paixão, com a mesma profundidade dos primeiros cristãos. Nesse terceiro milênio, nós estamos inseridos numa cultura pós-moderna. Nós temos desafios para o mundo o homem deste tempo, deste mundo. Nós precisamos buscar respostas para esses homens. Nós precisamos ouvir as perguntas que a humanidade tem feito. Ainda que buscando fidelidade à missão deixada por Jesus, nós podemos reagir a tal situação. Nós precisamos deixar com que os sinais de Deus continuem renovando, suscitando as nossas capacidades num novo anúncio dessa salvação. Nós precisamos falar profundamente ao coração das pessoas do nosso tempo. Eu acho que mais drástico do que não proclamar é distorcer o evangelho e pregar um evangelho que não é o evangelho de Jesus e não é o evangelho da Bíblia. Então não ouse fazer isso. Seja fiel na proclamação desse evangelho. Você talvez, ou a igreja, possa talvez negar a crise que exista. Essa não é a melhor opção. Fazer de conta que está tudo bem não é a opção. Isso é um erro. Mas nós precisamos agir construindo uma ação pastoral. Não uma ação que negue o diálogo. Eles não querem, então eles vão mesmo para o inferno. Não é isso. Jesus buscou enxergar o homem da época dele, compreender as urgências da época dele e responder essas urgências revelando a sua salvação. Nós precisamos construir diálogos, não que afastem as pessoas, mas também não que barateiem a nossa fé. Nós precisamos instituir uma volta ao passado, uma volta à origem, uma volta ao evangelho genuíno. Precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras, nos voltar para Jesus que ressuscitou e nos voltar na busca do Espírito Santo para que Ele possa nos usar. Deus conhece e entende o coração do homem. Quando meu pai era vivo, e minha mãe também, eu lembro que houve uma época que meu pai doente, minha mãe cuidava dele, ela já estava muito cansada, ela também já estava idosa, e a minha irmã falou, mãe, então vamos passar um tempo lá na minha casa, fiquem lá, sei lá, um mês, pelo menos para a senhora descansar um pouco, eu tenho uma estrutura melhor, eu posso ajudar, e a senhora não vai precisar cozinhar, e vai ter um pouco mais de descanso, nem vai precisar se preocupar com as tarefas de casa. E ficou combinado então que minha mãe e meu pai iriam passar um tempo na casa da minha irmã. E eu me lembro que quando já estava certo, minha mãe já tinha arrumado as bolsas, as malas, tudo certinho que precisava levar, e o meu pai na noite anterior falou assim, eu não vou. Aí nós, como filhas, ficamos muito revoltadas, né? E minha mãe então nos avisou, seu pai disse que não quer ir, ele não vai, então não vai dar pra gente ir. E eu me lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, isso é um absurdo, ele não tem que decidir isso, porque ele tá dependendo de alguém para cuidar dele, como ele vai dizer que não vai para casa da minha irmã? Poxa, a senhora já está cansada e nós não podemos dar uma assistência melhor, porque nós também trabalhamos fora e a minha irmã vai conseguir dar essa assistência, mesmo que seja por um tempo, para dar um pouco de descanso. E a minha mãe me disse algo que eu nunca mais esqueci. E ela falou assim para mim, Gláucia, eu entendo seu pai. Uma criança entende uma criança. Um juvenil entende um juvenil.
Um jovem entende um outro jovem. Um adulto entende um outro adulto. Um velho entende um outro velho. Eu entendo seu pai. Naquela época, meu pai já andava com muita dificuldade. E muitas vezes, para ele se locomover até o banheiro, não tinha o tempo suficiente. E muitas vezes no caminho desse banheiro, por exemplo, ele acabava fazendo ali, urinando e fazendo as suas necessidades. E a minha mãe, então, já tinha se esquematizado como trocá-lo, como cuidar daquela situação delicada de higiene dele, de higiene da casa. E ela falou, isso na casa da sua irmã, como vai ser? Como ele vai se sentir acontecendo isso na frente da filha, na frente dos netos, na frente do genro? Então eu entendo por que ele não quer ir e nós não vamos. E aí ela me disse, eu prometi no altar ser fiel a ele na doença e na saúde. E eu vou cumprir os meus votos até quando Deus me der força. E eu nunca mais esqueci disso. Quando ela disse uma criança conhece uma criança, um adulto conhece um adulto, um velho conhece um velho. E eu quero dizer para você que Deus é o único que é perfeito em conhecer plenamente o ser humano. Nas suas maiores loucuras e maiores tristezas e maiores inseguranças e maiores aspirações. Então, eu e você podemos não saber como fazer nos dias atuais, manter a igreja para que a igreja não morra, para que o evangelho não morra, mas que mais pessoas se convertam. Mas Deus conhece esse ser humano perdido. E eu vou dizer para você, não só conhece, como ele ama. E não só ele ama, como ele deseja usar a sua igreja para se revelar a esse homem perdido. Então, é óbvio que nós não vamos usar estratégias como shows para enriquecer, né? Usando a fé como um mercado. É óbvio que não. Mas nós precisamos buscar o Senhor, buscar estratégias e capacitar o nosso povo para aprender a falar de Jesus dentro da realidade e dos dilemas que a nossa sociedade vive hoje. Não podemos reduzir a experiência da fé cristã a um caráter exclusivamente terapêutico, embora também o seja. Precisamos anunciar a experiência da fé cristã como resposta à vida humana como um todo, dando um sentido radical para a sua existência, para a existência de todo aquele que nele crê. A necessidade de aprofundar a dimensão antropológica desse ser humano nos nossos dias, a necessidade de dialogar, revelando o amor de Deus para esse homem perdido. A nossa ação no mundo deve ser um instrumento do Espírito Santo, sabendo que nós não somos donos dele, mas somos instrumentos dele. Deus te abençoe, fica com Deus. Até o próximo dia, até a próxima aula. Essa aula, então, a gente tem 3 vídeos, ok? Deus abençoe.